Meu condomínio, que sempre quando elas me encontram no elevador social, ela diz: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Para tomar posição à mesa e presidir esta sessão, Sua Excelência Senhora Vice-Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, líder do Partido dos Trabalhadores nesta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Tenho uma alegria muito grande de estar nesse dia comemorando, homenageando os biólogos desta cidade e deste país, por que não? E, portanto, sintam-se todas e todos absolutamente acolhidos nesta casa de lei. E, neste sentido, gostaria de convidar para compor a mesa a senhora Coordenadora Geral de Gestão e Autorização do Uso da Fauna e dos Recursos Pesqueiros, que aqui representa a direção do IBAMA, Cosete Barrabas Xavier da Silva. Chamar a senhora Presidenta do Conselho Federal de Biologia, Maria do Carmo Brandão Teixeira. Chamar o senhor primeiro Presidente do Conselho Federal de Biologia, Paulo Nogueira Neto. Tenho uma alegria imensa de chamar para compor a mesa a senhora professora da Universidade de São Paulo, doutora Berta Lange de Morret. Convido para compor a mesa o senhor presidente do Conselho Regional de Biologia 04, Gladstone Correia de Araújo. Convido ainda a senhora diretora do Instituto de Biologia da Brasília, Sônia Nair Bal. Chamo para compor a mesa o senhor chefe geral da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, que aqui representa o presidente daquela instituição, Mauro Carneiro. Para completar a nossa mesa, chamo a representante da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Silma Maria Alves de Mello. Neste momento, convido a todas e todos que, na medida que possível, se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional.
Saudando a todas e todos, aos que compõem a mesa, em particular a doutora Berta, que tem 93 anos e há 68 exerce a profissão de bióloga. É um prazer imenso de tê-la aqui, com tanto compromisso com a vida, como aliás é o compromisso dos biólogos e biólogas. Nós estamos hoje lembrando o Dia Nacional do Biólogo, a regulamentação da profissão que se deu há 30 anos atrás, no dia 3 de setembro. O biólogo tem um encantamento dos que estudam a vida. Nós temos hoje a pesquisa básica na área das ciências biológicas realizada em grande parte por biólogos, envolvendo a medicina, o controle de pragas, a preservação ambiental. Nós temos uma profissão, biólogo, que deve ser e é generalista, crítico, ético e solidário. Ético e solidário. Compromisso com as mais diversas formas de vida. São profissionais que detêm uma adequada fundamentação teórica que tem que incluir o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, sua organização, funcionamento, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem. Consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, das políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnicos científicos, quanto na formulação de políticas e de se tornar agente transformador da realidade presente na busca da melhoria da qualidade de vida. Há que se ter um comprometimento com os resultados da sua atuação, pautando sua conduta por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico. Biólogos conscientes da sua responsabilidade como educadores nos vários contextos de atuação profissional. Por isso, compete ao biólogo pautar-se por princípios da ética democrática, da responsabilidade social e ambiental, da dignidade humana, do direito à vida, da justiça, do respeito mútuo, da participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade. Reconhecer as formas, inclusive, de discriminação social que se fundem, algumas em alegados pressupostos biológicos. E ao biólogo cabe dizer que há um compromisso com todas as formas de vida e uma lógica de que a humanidade é uma só, com várias formas de ser, de amar, com várias idades, várias etnias, várias culturas, mas a humanidade é uma só. Cabe ao biólogo atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das ciências biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas
ampliando a difusão e ampliação do conhecimento. O biólogo é um educador, consciente do seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva socioambiental. Cabe ao biólogo utilizar o conhecimento sobre a organização, gestão, financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área. Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas, estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Eu digo ciência, tecnologia e sociedade. Não a ciência em uma redoma, mas relacionada com a sociedade. Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução dos processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres, etc., em um dos mais diferentes contextos. Utilizar o conhecimento das ciências biológicas para compreender e transformar o contexto sociopolítico e as relações nas quais está inserida a prática profissional. Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional. Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a democracia, respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas e à biodiversidade. Atuar multi-interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e profissionais, de modo a estar preparado à contínua mudança do mundo produtivo. Avaliar o impacto potencial real de novos conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos. É por tudo isso, pelo que é o biólogo, pelo que compete ao biólogo, que esta casa abre as suas portas para homenagear biólogos e biólogas. Homenagear aqueles que têm um compromisso com a vida e que conseguem enxergar e pautar sua própria vida para todas as formas de existência que existem nesse planeta. Eu diria que talvez seja a biologia a profissão que mais carrega a responsabilidade ética com o espetáculo que é a vida e com a proteção integral das mais diversas expressões, dimensões naturais e humanas. O estudo da vida, em suas diferentes formas, exige o comprometimento com a área de atuação quase infinita, como de certa forma, infinita é a vida. Estuda a origem, estrutura, evolução, funções dos seres vivos, classifica as diferentes espécies animais, vegetais, estabelece sua relação com o meio ambiente, monitora a qualidade de nossas águas, recombina o DNA para descobrir medicamentos, estuda a ação de enzima. Eu quero, com muita alegria, em nome de todas e todos os parlamentares desta casa, homenagear biólogos e biólogas que fazem pela vida todos os dias. Diria que, como militante dos direitos humanos, há 7 anos nesta casa, na Comissão de Direitos Humanos, aprendi a importância de quem consegue ver a vida onde muitos não conseguem ver. Aprendi a importância para a defesa dos direitos humanos, do diálogo com todas as formas de vida. Portanto, aprendi a importância dos biólogos e biólogas nesta cidade e neste país. Digo que nós, seres humanos,
Nós somos donos da terra, somos parte dela, parte dela. E todas as vezes que esquecemos que somos parte de uma grande teia mágica, nós atentamos contra a própria condição humana. Por isso, a cada uma e a cada um de vocês, biólogos e biólogas, e aqueles que serão biólogos, que estudam para se tornarem profissionais, as nossas mais profundas homenagens e a nossa mais profunda gratidão. Que bom que existem biólogos e que bom que nós podemos cantar o hino nacional que mostra a imensa e rica diversidade, biodiversidade deste país, com profissionais que podem entendê-la e colocá-la a serviço da vida, nas todas as suas formas e particularmente da vida humana. Esta casa agradece o trabalho de cada uma e cada um de vocês, por isso se curva e diz: que bom que existem biólogos e que bom que temos 30 anos da regulamentação desta profissão atavicamente ligada à vida na sua diversidade. E encerro dizendo que o biólogo talvez tenha um quê de criança, porque tamanho entendimento de tanta diversidade, tamanho entendimento de tanta ludicidade, desse arranjo harmonioso, mágico que é a vida neste planeta, só pode ser coisa de criança. Um abraço grande para cada uma e cada um de vocês. Dando continuidade à nossa sessão solene, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o senhor presidente do Conselho Regional de Biologia, Gladstone Correia de Araújo. Excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, excelentíssima senhora presidente do Conselho Federal de Biologia Maria do Carmo Brandão Teixeira, senhor primeiro presidente do Conselho Federal de Biologia, nosso grande amigo Paulo Nogueira Neto, senhora professora da Universidade de São Paulo, doutora Berta Lange Moretz, senhora diretora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, doutora Sônia Nair Baal, senhor chefe-geral da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, representando o presidente da Embrapa, senhor Mauro Carneiro, representante da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, doutora Silma Maria Alves de Melo, e a senhora coordenadora geral de Gestão e Autorização do Uso da Fauna e dos Recursos Pesqueiros, representando a direção do IBAMA, doutora Cosete Barabás Xavier da Silva. Os representantes das universidades aqui presentes, caros presidentes e ex-presidentes dos Conselhos Federais e Regionais de Biologia, amigos, amigas, biólogos, biólogas, futuros colegas, futuros biólogos, senhoras e estudantes, senhoras e senhores. É com grande prazer que hoje estamos aqui reunidos nessa casa para participarmos dessa homenagem que é prestada aos biólogos do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região pela comemoração dos 30 anos da nossa profissão. Foram 3 décadas de luta para a consolidação dessa profissão em todas as esferas da vida pública e privada. 3 décadas de participação ativa nas discussões de grandes temas de importância para o país, principalmente nas áreas da saúde, meio ambiente e biotecnologia. E nós sempre colaborando para a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal e do Brasil. No âmbito federal, nossos colegas biólogos vêm atuando com grande destaque nos Ministérios de Meio Ambiente, Saúde, da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, entre outros.
Também, nossos colegas enfrentam desafios e promovem pesquisas em órgãos representativos, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CNBio, a Agência Nacional das Águas, a ANA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, dentre outros, né? No âmbito do Distrito Federal, nós atuamos na Novacap, na SEDUMA, no Instituto Brasília Ambiental, enfim, nós não podemos também nos esquecer das atividades que nós o tempo inteiro participamos, relacionadas com o terceiro setor e também no meio acadêmico. Essa crescente participação desses biólogos, né, no mercado profissional e nas instituições que cuidam de preservar a vida no país, ela é fruto de um trabalho de várias gerações de abnegados colegas que passaram pelas várias gestões dos conselhos federal e regionais de biologia, e vários deles, graças a Deus, aqui presentes. No caso do CRBio 4, a 4ª região, aqui nós temos a materialização de um sonho, que é o resultado de uma construção coletiva, um trabalho de construção coletiva, que iniciou em 1986 e contou com a dedicação de um saudoso colega, né, Dr. José Correia Machado Neto, que começou o conselho da 4ª região aqui em Brasília, é o nosso embrião. Nós começamos aqui em um espaço cedido pela UNB. Aqui, nesse local, em Brasília, foi o embrião da 4ª região. Minha prezada Maria do Carmo Brandão Teixeira, né, que agora na presidência do Conselho Federal, vem atuando, né, vem realizando um grande trabalho aqui em Brasília, atuando com fibra e com um pouquinho de sabedoria mineira também, procurando realizar um grande trabalho e vem conseguindo avanços que vão mudar a história e vão garantir o futuro da nossa profissão, tenho certeza disso. Atualmente, nós do Regional melhoramos o contato com as instituições de ensino, que são as formadoras dos biólogos do futuro. Como? Através da ampliação de programas de apoio a eventos, no número de visitas e reuniões com os estudantes. Nós pretendemos conscientizá-los, e aqui é um espaço onde isso já está acontecendo, da necessidade de uma boa formação, do fortalecimento do seu conselho e da importância da atuação dos biólogos junto à sociedade. Através de investimentos na área de informática, nós buscamos melhorar o atendimento aos biólogos de toda a nossa jurisdição, que ainda é grande. Nós produzimos um novo site com várias ferramentas de interatividade, criamos um blog que é o Biologia na Rede, melhoramos o conteúdo e ampliamos a circulação do nosso informativo eletrônico, que hoje é um instrumento muito importante de inter-relação do Conselho com os profissionais, e mergulhamos na nova moda, que é o Twitter, né? Já estamos com a nossa ART eletrônica em testes e pretendemos, no próximo ano, transformar o nosso jornal em uma revista do biólogo. Enfim, estamos o tempo todo criando ferramentas para aproximar o Conselho cada vez mais dos seus profissionais. Bem, meus caros, nós temos muito a comemorar. São 30 anos de profissão, 756 cursos de biologia no Brasil, mais de 8.000 profissionais atuando nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, além do Distrito Federal. E, em nome do CRBio 4, eu agradeço a todos os profissionais que ajudaram e ajudam a identificar a nossa profissão. A diretoria dos regionais, os funcionários, os conselheiros, enfim, a todos aqueles que de alguma forma construíram e constroem um longo caminho para a consolidação da nossa profissão. Finalmente, eu agradeço à Câmara Legislativa do Distrito Federal, em especial à cara deputada Érica Cocai, pela preciosa homenagem que ora recebemos. E simbolicamente a transferimos para todos os profissionais que escreveram a rica história do Conselho Regional de Biologia, no caso, a 4ª região. E para vocês, meus colegas e futuros colegas,
continue sempre acreditando que o biólogo ele é um profissional a serviço da vida. Afinal, são 30 anos defendendo a vida em todas as suas formas. Muito obrigado a todos. Gostaria de informar que o biólogo professor Antônio José Rocha, que aqui está presente, receberá o título de cidadão honorário de Brasília nesta casa, nesta Câmara, no dia 1º de outubro deste ano, 2009, às 19h30. Então aproveitamos para convidar todas e todos para esta sessão solene de outorga do título de cidadão honorário ao senhor Antônio José Rocha. E passou a palavra, o Antônio José Rocha poderia levantar. Parabéns, e todos e todas sintam-se convidados para no dia 1º de outubro, às 19h30, comparecer nesta casa para a outorga do título de cidadão honorário ao professor Antônio Rocha. E nesse momento eu passo a palavra para a bióloga, que é uma das primeiras turmas de biologia de todo o Brasil e que não desiste da vida e continua exercendo a sua profissão, o que faz há 68 anos, tendo hoje 93 anos. A professora da Universidade de São Paulo, doutora Berta Lange de Morret. Eu gostaria de agradecer o convite recebido para participar dessa sessão solene. Eu venho de um curso anterior ao das Ciências Biológicas. Por ocasião da fundação do curso de História Natural, eu pertencia à segunda turma. E quando o governo do Estado enviou para o exterior Teodoro Ramos para escolher os professores para o curso de História Natural, não era curso de Biologia, era História Natural, muito mais amplo do que o atual curso de Biologia. Os professores que vieram foram todos da Alemanha, da França ou do Canadá. E o resultado dessa escolha, para nós, foi desastrosa, porque os professores, como encontraram na grade curricular inglês, francês e italiano, passaram a dar as suas aulas em italiano, francês e inglês. E nós, brasileiros aqui, pingadinhos com um inglês aprendido no ginásio, tivemos que estudar por essa metodologia. O curioso é que os professores que vieram, os italianos, foram os únicos que não aprenderam português. Os franceses, os alemães, logo passaram a dar aula em português. E dos professores italianos, poucos tinham paciência. E lembro do professor Ettore Onorato, da mineralogia, que quando nós não entendíamos o que ele dizia, ele logo virava e dizia: ignoranti, stupidi, lei non distinguono un pezzo di porcheria di una rocha sedimentata. E quando ele queria ofender mesmo, ele acabava dizendo: vá jogar no bicho. Era a maior ofensa que ele podia fazer para nós. Pois olha, 4 anos nessa luta de inglês, francês, italiano, nós nos formamos em 1941. Não é que nós fôssemos uma turma de santinhos, mas o vestibular da época era bem diferentinho do de hoje. Nada de cruzinha, não. Prova escrita, prova oral e prova prática, aplicada pelos professores
catedráticos. De 62 alunos, só 10 passaram para a História Natural. E nós 10 continuamos a ficar juntos, feito carne e osso. Um por todos e todos por um. Nós estudávamos em livros italianos, quando a turma se reunia toda de noite, a gente traduzia com o dicionário o texto dos livros italianos, para poder passar no fim do ano. E apesar dessa situação, nós 10 nós formamos, 5 homens e 5 mulheres. Entre as mulheres, inclusive, a neta do Rui Barbosa, Lucila Batista Pereira. Foi uma turma muito boa, muito unida, que eu gostaria que ainda fosse assim hoje. Mas, infelizmente, as coisas mudaram. Mas também nós éramos briguentos. Nós enfrentamos o professor Ademar de Barros, governador do estado, na ocasião em que ele disse que ia terminar com o curso de História Natural, porque qualquer médico seria capaz de dar esse curso, e assim o governo fazia economia. Olha, nós 10 gatos pingados fomos ao Palácio do Governo, pedimos uma audiência, ele concedeu a audiência, o nosso colega leu todo o discurso e terminou dizendo ao senhor governador: Vossa Excelência não é pessoa capaz de julgar se um curso deve ou não ser encerrado, tanto que Vossa Excelência mudou de profissão, deixou de ser médico para ser político. Olha, ele só olhou para nós assim de cima a baixo e disse para o ajudante dele: os jovens estão detidos. Assim, nós 10 fomos para uma sala no porão do Palácio do Governo e ficamos lá até às 2 da madrugada. Entrou um outro oficial e disse: as 5 moças podem sair. Aí nós dissemos: mas por que só as 5 moças e os rapazes não? Nós entramos todos juntos. Aí ele olhou para nós e disse: então todos ficam. Ficamos todos nós até as 4 horas da madrugada presas no Palácio do Governo. Mas o curso não foi destituído. E era isso que nós queríamos, que o nosso curso continuasse tal como estava. Lutamos muito em diversos setores, tanto no magistério, como na parte da prática, como na parte da pesquisa, porque nem tudo estava organizado como hoje. Hoje as facilidades são muito maiores, especialmente para os jovens. Mas eu gostaria, sinceramente, que a juventude atual tivesse a força de vontade de estudar, de trabalhar, de continuar no magistério como ele deve ser respeitado, com ética, porque, infelizmente, a meu ver, ética está virando uma palavra de dicionário. A gente pergunta às vezes: você sabe o que é? Não sei o que é. Meu Deus do céu, eu estou na universidade e não sei o que é ética. Eu acho que é essa coisa que deve mudar na atualidade. Onde deve ser colocada a alavanca? Me perguntem. Eu acho que é no ensino em casa, nos primeiros anos de vida. Isso está fazendo falta para a juventude atual. A meninada entra para a escola já com o computador, já com o celular, com N coisas, sem respeitar o pai e a mãe. E pelas leis americanas, os senhores sabem tão bem como eu, não se deve dizer não a uma criança, porque senão a criança fica complexada. Meu Deus do céu, eu levei tanto não na minha vida, do meu pai e da minha mãe, não estou complexada. E vou dizer mais uma coisa: gosto da minha profissão, gosto do que eu faço, gosto da pesquisa, e em especial eu gosto de ajudar
àqueles que estão precisando. Eu aprendi isso de quando eu era pequena, com muito não que eu recebi. Eu aprendi a dizer sim para aqueles que precisavam. E o que eu tenho podido fazer? Várias coisas. Em primeiro lugar, eu tenho procurado dar assistência àqueles jovens que precisam e que não têm condições de estudo. Em segundo lugar, eu estou dando agora assistência a funcionários pobres da universidade, faxineiros, vigias, lixeiros, lavadores de vidraça, que queriam ter estudado e não podiam. Adotei 5 que já estão formados e fico feliz quando eu vejo um faxineiro que eu via fazendo a faxina, hoje ser advogado. Ou uma jovem que trabalhava na limpeza diária, ser enfermeira. Eu acho que isso é gratificante para mim. Eu, como naturalista e biólogo atualmente, consegui fazer. Eu consegui instalar um prêmio no Conselho de Biologia da primeira região. É um prêmio em dinheiro que a gente está dando para os jovens que vão começar a pesquisa. Eu acho que é um incentivo, e é esse incentivo que nós, que somos mais velhos, temos a obrigação moral de dar aos mais jovens. Não é a gente dizer, ele vai se virar. Não é por aí que nós vamos. Nós temos que ajudar a ele poder se virar. E só para a gente encerrar, eu quero dizer para vocês, eu recebi o pedido de uma entrevista na semana retrasada. E veio um jovem, bem jovenzinho, fazer a entrevista. Quando ele entrou e olhou para mim, ele disse assim, nossa, com 92 anos, eu pensei que a senhora já fosse caduca. Então, essas coisas a gente enfrenta quando a gente chega à minha idade. Eu estou com 92 anos, gosto do que faço, continuo dando aula, continuo dando assistência e estou continuando a procurar ajudar a quem precisa. Eu gostaria que mais pessoas procurassem também esse jeito de ajudar ao próximo e aqueles que não tiveram a oportunidade como nós de ter uma família mais abonada que pudesse ajudar desde o início. É isso que eu queria deixar. Finalmente eu lhe conheci. Está muito longe de estar caduca, doutora Berta, o Ademar de Barros, que o diga se o pudesse, né? Nesse momento. Mas eu, dando continuidade, eu vou passar a palavra para o senhor primeiro presidente do Conselho Federal de Biologia, Paulo Nogueira Neto. Quero saudar a presidente da mesa, a deputada Érica, e saudar todos os presentes e fazer algumas considerações. Quando havia no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, um movimento para constituir um Conselho Federal de Biologia, eu era secretário federal do Meio Ambiente, um cargo que no qual eu fiquei pelo curto espaço de tempo de 12 anos e meio. Mas, e hoje sou cidadão no horário de Brasília, decisão aqui da Câmara Distrital. E venho todos os meses aqui para Brasília, e sou membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, então a gente tem uma série de trabalhos ainda para fazer aqui, e é com maior satisfação que eu entro em contato
com a presidente Maria do Carmo e também com os outros membros aqui do Conselho Federal de Biologia. Mas, falando dos começos, dos princípios, havia o Borges, que era um rapaz que tinha uns 20 anos, mais ou menos. Ele fazia o nosso lobby na Câmara dos Deputados. Ele ia com entusiasmo, assim, próprio da idade e próprio dele mesmo também. E ele falava com os deputados, explicava o que era o conselho, o que nós devíamos fazer e tal. E o conselho, em grande parte, digamos assim, é fruto dessa insistência do Borges, que depois ele trabalhou na SEMA e depois foi para o Piauí, no IBAMA, e deve estar lá no Piauí até hoje, de vez em quando tem notícias dele. Mas, de fato, outras pessoas também se interessaram pelo assunto e acabaram, então, constituindo o Conselho Federal de Biologia. E alguém, não sei quem, acho que lá no Ministério do Trabalho, designou os membros, os primeiros membros, né? Não foi assim um corpo de biólogos que elegeu, mas alguém lá designou, digamos assim, os membros do Conselho, um dos quais se encontra aqui, o Evandro, e eu fui um dos membros. E nós não nos conhecíamos, eram diversas regiões do Brasil, então a gente se olhava uns para os outros, né, procurando adivinhar os pensamentos deles, que não conhecíamos ninguém. Mas bastou uma hora de conversa para todos nós ficarmos amigos. E assim ficamos. Então o Conselho, no seu início, com suas dificuldades, ele contou sempre com a boa vontade geral dos membros do Conselho e imediatamente os biólogos de todo o país começaram a se reunir e nós viajamos muito pelo Brasil, fomos eu não digo a todos os estados, mas a um grande número de estados para fundar núcleos locais de biólogos e tal. Em São Paulo, a Noemi, que também é minha colega de USP, uma Berta também, ela foi minha professora. e também foi estabelecendo núcleos locais e assim o Conselho foi se firmando. Eu acho que o Conselho, desde o início, ele se tornou, digamos assim, um órgão de ajuda para aqueles que estavam estudando biologia, inclusive história natural, porque eu também sou do tempo da história natural. Porque a história natural incluía biologia e geologia, né, uma parte geral dessas duas ciências, então não era só biologia. Hoje a história natural, como vocês sabem, já não existe mais. Mas o Conselho, nós entendíamos e todos entendem, é uma espécie de eixo que suporta as iniciativas dos biólogos, que orienta e que procura fazer com que os biólogos tenham um bom lugar no mundo, né? Porque a profissão de biólogo era simplesmente ignorada. Ninguém, se o professor dissesse, eu sou biólogo, então o pessoal respondia, tal. Se a pessoa fosse culta, sabia que era qualquer coisa ligada à vida, né? Mas não havia assim uma repercussão grande na sociedade. E com o tempo isso foi crescendo e em grande parte devido às atitudes e à ação do Conselho Federal de Biologia. Falou-se aqui sobre a ética. Realmente nenhuma profissão pode prosperar, digamos assim, e ganhar simpatias da população se não tiver, digamos, um suporte ético forte, tiver a ética entre seus conceitos fundamentais. E o Conselho Federal de Biologia, desde o seu início, procurou manter a ética na profissão, né? Inclusive para que aqueles que tivessem queixas a fazer, que tivessem um órgão para poder
endereçar. E a gente queria fazer tudo isso como fizemos construtivamente e sem, digamos assim, formar nenhuma inimizade ou de uma ação assim mais enérgica. Nós, no princípio, procuramos solucionar através do diálogo. É claro que, em alguns casos, é preciso uma ação mais severa do tipo de diálogo. Mas, enfim, isso é próprio de todos os conselhos profissionais. Uma das coisas que nós tivemos a ocasião de fazer junto com os biólogos foi fazer bases, através da legislação do meio ambiente, que dessem suporte à profissão do biólogo. Quer dizer, o biólogo, basicamente, inicialmente, era considerado como professor, né? Então, a pessoa que era biólogo ia trabalhar em várias entidades e tal, mas, basicamente, a grande maioria exercia, e até hoje, exerce o magistério. Por quê? Porque as vagas para o magistério, embora o magistério em geral seja muito mal pago, mas as vagas para exercer um cargo público estão principalmente no magistério. Então hoje, e continua sendo assim, grande parte dos biólogos são professores. E eu sou professor também da USP, aposentado da USP, professor emérito de Ecologia da USP. E até hoje procuro ser professor. Procuro ser professor por quê? Porque o professor é aquele que ajuda a formar as novas gerações. A gente sempre fala no futuro das gerações e tal, mas quem ajuda das bases morais e não somente morais, mas também culturais de um povo é formado pelos seus professores. Então, o título que eu mais, pessoalmente, que eu me sinto mais gratificado, não é o título de doutor e coisas assim, é o título de professor. Seja professor em qualquer grau, desde o grau de ensino elementar até o do ensino superior, todos trabalham para formar as novas gerações. E o biólogo, nós biólogos, estamos agora, eu acredito, diante de um imenso desafio que a gente nem sonhava que existisse antes, há poucos anos atrás, que é a questão do aquecimento climático. É claro que nós, biólogos, sempre nos aproximamos disso, porque o ecossistema, basicamente, nós todos sabemos, né, é formado por plantas, animais e também pelos elementos físicos, como o clima. O principal dos elementos físicos é o clima. Até o solo, digamos assim, depende da sua formação do clima. Então, a gente está mais próximo, digamos assim, das origens para estudar o aquecimento climático que vem por aí. Hoje já não há mais dúvidas. Antigamente as pessoas até achavam que quem falasse em aquecimento climático era assim, uma espécie de charlatão, né, que queria se promover ou falar difícil, né, como diz o povão. Mas agora já está mais do que provado de que, não somente agora, mas também no passado, uns 2 milhões de anos de Pleistoceno, houve, segundo, conforme os autores, de 4 a 6 períodos glaciais e interglaciais. Então, essa alternância de climas é normal na história do mundo, do planeta, principalmente nessa parte mais recente de 2 milhões de anos. Mas acontece que, além de nós termos assim, ser uma ocorrência que já houve no passado, o grande problema é a rapidez com que está se dando o aquecimento climático. Porque no passado, entre os períodos glaciais e interglaciais, de um período para outro eram problemas de milhões de anos. Então, os ecossistemas, eles e os biomas, os ecossistemas fazem parte dos grandes biomas,
e se aproximavam do polo ou do Equador conforme o clima fosse esquentando ou se esfriando. E desses milhares de anos havia tempo para os ecossistemas migrar. Agora, essas mudanças vão ser feitas em dezenas de anos. Então não há tempo para fazer essas migrações. O professor Enéas Salati, que foi diretor do INPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, e que é um dos maiores climatologistas brasileiros, um dia conversando comigo, ele disse, olha, nós estamos aqui, falou lá no Rio de Janeiro, aqui nós temos o Rio de Janeiro, São Paulo, Serra do Mar, nós temos o bioma da Mata Atlântica, mas se houver um aquecimento de apenas 2 graus, esses biomas teriam que mudar para a latitude de Buenos Aires. Ora, em poucas dezenas de anos, vocês podem imaginar o que vai acontecer, os ecossistemas tendo que migrar, não tem tempo possível para migrar. Então vai haver uma extinção em massa da biodiversidade. O pessoal ainda não está muito preocupado com isso, mas é uma coisa realmente de efeitos trágicos na vida do planeta. Né? Muitas espécies vão desaparecer sem a gente sequer ter estudado elas. Então nós estamos diante de um desafio de extrema importância, e nesse desafio de extrema importância, os biólogos são os que vão cuidar pelo menos de uma parte, de várias partes do problema. Mas eu acho que a parte principal nossa vai ser defender a biodiversidade. Como fazer para defender a biodiversidade? Porque nós vamos ter que, digamos assim, estabelecer novas técnicas para transplantar plantas e animais de um lugar para o outro. Na Serra do Mar, como os climas debaixo da Serra do Mar são diferentes dos climas que estão lá em cima, do alto da Serra do Mar, então ainda há uma possibilidade, né, dos ecossistemas com o aquecimento e eles se locomoverem na serra para baixo ou para cima. Mas isso é um caso excepcional. No Grande Planalto do Rio Paraná, essa migração que não é possível fazer, a não ser em termos com ajuda artificial, é um problema que nem sequer está se apenas começando a estudar as suas implicações e como fazer isso. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio nosso, e além do desafio que nós temos todos os dias, né, de enfrentar incompreensões, de transmitir conhecimentos, né, transmissão de conhecimento é sempre um desafio, aliás, um desafio que eu acho muito bom, muito gratificante para a gente, né, poder transmitir conhecimento. E tudo isso, digamos assim, serve para, muito brevemente, muito ligeiramente, salientar a importância que a profissão do biólogo tem atualmente e a importância ainda maior que terá no futuro. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo Medeiros Neto. Eu gostaria de agradecer e registrar a presença do presidente do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, o IBRAM, o Dr. Gustavo Souto Maior. Agradecer a presença da bióloga conselheira do Conselho Federal de Biologia, a Lídia Fonseca, a Letícia Leal Farias, professora titular de Botânica e conselheira suplente do Conselho Regional da Universidade Católica de Salvador, a Maria Regina Casa da Silva, César da Silva, professora, o Pedro Humberto de Moraes, professor de Vitória do Santo Antão, Pernambuco.
uma terra muito rica, muito diversa, Pernambuco. Alessandro Trazi, conselheiro do Conselho Federal, do Jorge Pereira Ferreira da Silva, ex-presidente do Conselho Federal, do Evandro Rodrigues de Brito, consultor, da Maria Eduarda de Larzabal, conselheira tesoureira do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, do Sidney Filipe, conselheiro do Conselho Federal, do Eliseu Fagundes de Carvalho, conselheiro do Conselho Federal, do Luiz Marcelo Pinheiro, também do Conselho Federal, a Clarice Luz e Olga, presidente do Conselho Regional da 3ª Região, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Elaine Cristina Nunes de Lima, Cantarello, assessora pedagógica do curso de Biologia da Universidade Católica, Edo Alquini, conselheiro do Conselho Federal, Felipe Diniz, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Mauro Carneiro, da Senagem, Embrapa, Noemi Tamagishi Tomita, ex-presidente do Conselho Federal, prazer tê-la aqui, Carlos Renato Ferreira, diretor da Faculdade JK, Vladimir João Tadei, presidente do Conselho Regional da 1ª Região, Fátima Cristina Inácio de Araújo, do Conselho Regional do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Roberto Genari, presidente do Conselho de Biologia do Paraná, Jorge Portela Bezerra, tesoureiro do Conselho Regional, Celso Luiz Marino, da diretoria, secretário da Unesp de Botucatu, Leonardo Pereira Gomes, coordenador da Anhanguera Educacional S.A., Iraci Vieira Santos Silvano, conselheira federal do Conselho Federal, do Conselho de Engenharia e Agronomia, Arquitetura e Agronomia, Mário Antônio Garófalo, jornalista do STJ, Catarina Rocha Garófalo, coordenadora de Ciências Biológicas da Faculdade da Terra de Brasília, João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Agradecer imensamente a presença de cada um e cada um de vocês, e particularmente os dos nossos meninos e meninas, que serão biólogos e biólogas daqui a pouco tempo. Um prazer imenso terem vocês aqui, com todas, estão tendo uma aula, em verdade, com dois grandes professores que aqui estão e vários outros professores que aqui estão. E gostaria de ler uma mensagem do deputado federal Tadeu Filipelli, que diz: associo-me com muita satisfação à justa homenagem que a Câmara Legislativa do Distrito Federal presta à classe dos biólogos, por ocasião do transcurso de seu dia, cumprimentando a deputada Érica Cocai pela iniciativa. Atenciosamente, Tadeu Filipelli, deputado federal por Brasília. E, nesse momento, passo a palavra à senhora presidenta do Conselho Federal de Biologia, Maria do Carmo Brandão Teixeira. Excelentíssima Senhora, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Ética e Defesa Parlamentar, Deputada Érica Cocai, nosso primeiro Presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Paulo, nossa querida doutora Berta, da Universidade de São Paulo, meu amigo e presidente do meu Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, Gladstone, senhora presidente, diretora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, professora Sônia Nairbal, meu chefe chefe geral da Embrapa de Recursos Genéticos e Biotecnologia, Dr. Mauro Carneiro, minha amiga Silma, de longas datas,
né, aqui representando a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, e Cosete Barrabas Xavier da Silva, coordenadora geral de Gestão e Autorização do Uso da Fauna e dos Recursos Pesqueiros, representando o IBAM. Senhoras e senhores, meus amigos, ex-presidentes, atuais presidentes do CRBios, senhoras e senhores, e especialmente meus caros estudantes de biologia, que é um prazer muito grande tê-los aqui participando conosco desta festa de 30 anos de regulamentação da profissão. Agradecemos à deputada Érica Focai pela iniciativa desta comemoração e pelas brilhantes palavras que falou para nós. Eu acho que mais do que nunca tocou em nós a nossa responsabilidade para tratar a vida. Que a nossa responsabilidade não diz respeito somente à nossa pesquisa ou serviço que nós fazemos no nosso laboratório. Nós temos um compromisso maior e veio ao encontro da nossa campanha, do lema da nossa campanha deste ano, que é a defesa da vida em todas as suas formas. Muito obrigada. Nós estamos aqui comemorando, então, o nosso 30 anos de regulamentação da profissão, acontecido no dia 3 de setembro de 1979, quando, então, foi promulgada a Lei 6684, que regulamentou a profissão. E também estamos comemorando 75 anos do primeiro curso de História de Ciências Naturais do país. Nesta época, o curso, criado em 1937, chamava Ciências Naturais e, posteriormente, chamou-se História Natural, e na década de 70, o curso de História Natural foi, então, desmembrado em curso de Ciências Biológicas e o curso de Geologia, dando essas duas novas áreas de atuação para o mercado. Quando a gente fala por último, a gente corre o risco de estar repetindo muito, né? Então, eu peço até desculpas se cansá-los um pouco. Mas a biologia é a ciência que, como sabemos, estuda a vida em todas as suas formas, razão pela qual vem sendo exercitada desde os primórdios do século. Numa retrospectiva histórica, encontramos inúmeros registros de pesquisadores, cientistas, naturalistas e professores que exerciam a biologia face ao seu interesse em entender os seres vivos e os fenômenos naturais. Dentre estes, não poderia deixar de reverenciar a Charles Darwin, que este ano também comemoramos seus 200 anos de vida e os 150 anos da publicação de sua teoria da evolução, que revolucionou o mundo das ciências. Encontramos como mais antigo naturalista brasileiro o baiano Alexandre Rodrigues Ferreira, que se graduou em 1778 em Filosofia Natural na Universidade de Coimbra e foi nomeado pela então Rainha Dona Maria como responsável pela expedição denominada Viagem Filosófica, que foi o maior empreendimento da coroa no Brasil, com o intuito de conhecer o centro-norte do nosso país. E para minha grande surpresa, encontrei o nome de José Bonifácio de Andrade Silva, o nosso patriarca da independência. Também se graduou em Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra em 1787. E como naturalista, fez a sua vida toda na Europa. Por lá viajou apoiado pela coroa e foi membro das Academias de Ciências de Berlim, Lisboa, Viena, Estocolmo, Londres e Edimburgo. Descreveu e descobriu mais do que 12 minerais. Foi professor de História Natural na Universidade de Coimbra. E voltando ao Brasil, engajou-se na política e tornou-se o grande estadista que essa história nós conhecemos muito melhor. Mas, desde a sua época, além das questões culturais e sociais, Bonifácio se preocupava com a preservação e a renovação das florestas, com o uso das águas e com a exploração mineral, assuntos que são contemporâneos e da pauta mundial da questão ambiental. Infelizmente, o tempo não me permite relatar a rica história da biologia, mas passaremos para 1900, quando a ciência e a biologia dão um grande salto. Nesta época, então,
foi criado no Brasil o nosso curso de ciências de história natural, né? De ciências naturais. E seus egressos, fascinados pelos relatos das viagens exploratórias dos naturalistas no Brasil, e por aqui ser um campo inesgotável face à nossa riqueza de ecossistemas e da diversidade biológica, engajam logo nos estudos visando o conhecimento da fauna e flora, e que hoje leva também uma grande parte dos nossos profissionais da biologia. E ainda continua sendo um campo promissor, pois sendo um país de uma mega biodiversidade, ainda temos muito e muito a descobrir. As pesquisas se multiplicam, especialmente na área da biologia molecular, graças às descobertas do DNA na época de 1950. O reducionismo na análise dos processos biológicos torna-se cada vez mais triunfante e promissor. A curiosidade aguçada dos pesquisadores, o avanço das tecnologias, a demanda da sociedade por novos processos e produtos incentivam as pesquisas e começam na década de 1970 o processo do sequenciamento do DNA. A biotecnologia, exercida desde a antiguidade de forma empírica, toma nova roupagem e se afirma como uma ferramenta indispensável para as pesquisas e serviços nas diferentes áreas do conhecimento e sempre pautada nos princípios da biossegurança, consolidando assim mais um campo de trabalho para o biólogo. Nesse período, fortaleceram os movimentos em prol da regulamentação da nossa profissão, na década de 1970. Em diferentes estados são formados grupos, né, e sempre comandados, organizados principalmente pelo pessoal de São Paulo. Então, começa crescer esse movimento em prol da regulamentação da profissão a partir de um projeto de lei que era do deputado Adhemar Guedes. Esse projeto foi acrescido de substitutivos, e principalmente um substitutivo do senador Java Passarinho, que tornou-se também um grande parceiro dos biólogos nesse trabalho da regulamentação da profissão. Os coordenadores dessa campanha, mesmo sem as facilidades de hoje, né, porque naquela época de 1970 era até difícil falar ao telefone, imagina, né, uma carta, era carta, telefone e não tínhamos internet. Esses coordenadores, de forma aguerrida, conseguem mobilizar as associações, profissionais, estudantes, daí a importância muito grande de vocês, estudantes da nossa vida da biologia, e que não mede esforços e chegam em caravana em Brasília no intuito de pressionar os deputados na aprovação da nossa lei. E saem vitoriosos, pois a lei é sancionada, então, em 3 de setembro, pelo, então, o presidente da República, João Batista Figueiredo. Nessa época, também a sociedade toma consciência que é necessário mudar a sua postura com relação ao meio ambiente. Existia até então desenvolvimento a qualquer preço, né? E nessa época começa, a partir então da Conferência de Estocolmo, a uma movimentação nesse sentido, e aí o país começa a pensar e envolver a questão ambiental em toda a sua política de crescimento social, econômico e social. E aqui em Brasília, então, crescem as instituições, como o Gladstone comentou, nessa área ambiental, né? E aí nós chamamos a atenção ao papel também do nosso primeiro presidente, que foi quem organizou, estruturou tanto a Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República, como também a antiga Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal, que hoje é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. E aí cresce dentro dessa dinâmica todas as estruturas que vêm absorvendo biólogos, que nós sabemos que absorvem biólogos, um grande número de biólogos até hoje, porque, na verdade, a área ambiental ainda é o carro-chefe da atuação do biólogo na sociedade. O Conselho, embora a lei fosse regulamentada em 1979, os conselhos de biologia só foram instalados
anos depois. Primeiro se instalou o Conselho Federal de Biologia, em 1983, sob então a coordenação, a direção do professor Paulo Nogueira Neto, que começou um trabalho também de formiguinha, ou melhor, de abelha, né, para poder fazer com que os estados se regimentassem e coordenassem, levantassem os seus profissionais para que pudéssemos então ser implantados os novos conselhos. Foram então implantados em 1987 os 5 primeiros conselhos. O conselho o CRB1, que é São Paulo e o Mato Grosso, os dois Mato Grosso. O CRB2, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O CRB3, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o Paraná veio em 2006, se desmembrou e tornou-se o primeiro conselho que é composto de um só estado no nosso sistema. O CRB4, que parecia mais um conselho federal do que um conselho regional, porque nós pegávamos todos os nossos estados, passávamos por todas as regiões brasileiras, bem dizer. Nós pegávamos no Sudeste, Minas Gerais, passávamos no Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, né, o Distrito Federal, e íamos ao Norte e pegamos todos os estados do Norte. Compunhamos um conselho com 11 estados. E que também, em 2006, foi desmembrado, ainda não de uma forma muito adequada, né, porque ainda ficou uma extensão muito grande para os dois conselhos, principalmente para o CRB6, que foi criado para cobrir a jurisdição da região norte. A gente sabe que é uma região muito extensa, mas pelo menos foi uma acomodação, por enquanto, na busca que o Conselho tinha e tem ainda, de cada vez mais aproximar o Conselho ao biólogo e à sociedade. Né? E esse caminho nós estamos percorrendo também. Depois nós temos o CRB5, que também é uma extensão muito grande, que é todos os estados do Nordeste. E assim, temos, dessa forma, buscado atuar junto à sociedade, dando transparência daquilo que é a função do biólogo, mostrando e defendendo a sociedade também, para que essa é a nossa missão como conselho, para que aquele serviço, aquela demanda que ela busca junto ao profissional, seja de boa qualidade. Depois, na década de 1990, com o avanço da biologia molecular, começa em São Paulo o Projeto Genoma. E aí, nós biólogos também tivemos um grande ganho nessa época. Nós, por uma equipe de biólogos, foi feito o sequenciamento do gene de uma bactéria, a Xylella fastidiosa, que era causadora do amarelinho em laranja, e que isso estava causando a perda do mercado internacional. E com essa pesquisa, nós recuperamos o nosso mercado, porque foi uma forma de reduzir a doença. Então, isso é um grande ganho, mostrando o quanto é importante a pesquisa nossa do biólogo, que muitas vezes é entendido assim, que ela não tem um fruto para a sociedade, o produto não chega à sociedade. Mas a gente tem percebido que cada dia mais isso tem acontecido. E mais prova disso também é mais recentemente todas as pesquisas com células-tronco, onde também nós temos biólogos capitaneando e defendendo toda essa linha de pesquisa, né? E também agora, mais recentemente, nós vimos também que nós temos biólogos à frente do processo de produção da vacina da gripe N1H1, né? Coordenado pelo Instituto Butantan em São Paulo. Então, dessa forma, a gente vê o quanto que vai crescendo o mercado do biólogo, porque ele cresce à medida que a ciência cresce, né? Que a tecnologia vai crescendo. E nesse aspecto da biotecnologia, a Brasília não fica atrás de nenhum dos outros centros. Aqui, quando vimos a instalação do Centro de Biotecnologia da Universidade de Brasília, né? Ao Centro de Biotecnologia também da Universidade Católica, o Centro de Biotecnologia em Biologia Forense da Polícia Civil, onde tem um grande número também de profissionais da biologia, que consolidam com o Senagem
Brasília como um polo de desenvolvimento biotecnológico e amplia e consolida também esse mercado de trabalho para o biólogo do país e para o biólogo do Distrito Federal. Também é crescente a participação do biólogo na área da saúde. São inúmeros os biólogos realizando pesquisas em laboratórios de análises clínicas, centros de reprodução assistida, aconselhamento genético, vigilância sanitária, toxicologia, controle de endemias, pragas, doenças, né? E entre outras atividades, tanto em instituições públicas e privadas. Especialmente nós temos aqui em Brasília muitos biólogos trabalhando no Hemocentro, na Anvisa, na FUNASA, em diversos órgãos da Secretaria de Saúde, tanto do Ministério quanto da Secretaria de Estado de Saúde. Aí, passamos também com a questão do biólogo como professor. Embora o biólogo, o exercício da atividade do ensino, ela não seja uma atividade regulamentada pelos conselhos de biologia, o Conselho de Biologia tem investido nesse sentido, na melhoria da qualidade da formação do professor, porque sabemos que esse é o passo que nós temos de dar para frente, como bem disse a professora Berta, né, que é uma linha de trabalho que é de suma importância. Nós estamos construindo, nós estamos formando pessoas, e esse é um trabalho também que o Conselho vem se empenhando nesse sentido. E nós temos percebido, como órgão fiscalizador, que é o papel do Conselho, que o número de profissionais que trabalham como empreendedores tem crescido substancialmente. Temos visto que muitas empresas de desenvolvimento de serviços e pesquisa, nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia, têm seus proprietários e responsáveis técnicos como biólogos. Isso é muito importante para nós. Isso mostra que nós saímos daquela fase onde que nós sempre éramos um empregado e passamos por um empregador. Então passamos a assumir também um outro papel na sociedade. E esse é um aspecto muito importante da biologia nesse século XXI. E sabemos que, à medida que a ciência ela vai crescendo, vai abrindo seus horizontes, também novos cursos, novo mercado é aberto, mas também novos cursos de biologia. Como já disse o Gladstone, hoje nós somos cerca de 750 cursos de biologia, formando bacharéis e licenciados, formando um contingente hoje de 60 mil biólogos registrados nas nossas 7 regiões. E, portanto, pessoal envolvido na pesquisa e em serviço, cujo produto final, como bem disse a deputada, é a defesa da vida em todas suas formas e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Temos certeza que nesses 30 anos de vida, o sistema CFBio e CRBio esteve sempre atento ao aprimoramento e valorização do biólogo, à consolidação do seu espaço profissional, à fiscalização do seu exercício profissional qualificado, ético e responsável, em cumprimento com sua missão em defesa da sociedade, pautando sempre as suas ações no respeito aos outros profissionais com os quais compartilhamos o mercado. Porque é importante salientar que o biólogo é uma peça essencial no desenvolvimento, mas ele compartilha toda essa área com outros profissionais e essa convivência e essa parceria é de suma importância, não só para o crescimento pessoal de quem está desenvolvendo o trabalho, mas para também o retorno à sociedade. E gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram a construir a nossa história da biologia, bem como aqueles que a escrevem no momento, e pedir a Deus que continue nos iluminando, para estarmos sempre a serviço da vida. E gostaria de pedir, deputado, se eu pudesse quebrar o protocolo, para que todos pudessem conhecer quem são esses que nos ajudaram a construir a nossa história, né? Então eu gostaria que ficasse de pé e que fosse um momento que a gente estivesse mostrando a nossa gratidão para que todos eles. O primeiro nosso presidente foi o Dr. Paulo Nogueira Neto, que está aqui no meio.
Também está aqui nosso presidente, doutor Evandro. O doutor Pedro Ferrer. O doutor Jorge. E gostaria também, mesmo me encontrando ausente por dificuldades de agenda, né, o doutor Ademar e o doutor Gilberto Chaves, que também nós fizéssemos o nosso agradecimento com uma salva de palmas para eles. E como quem está escrevendo a nossa história, estamos aqui os nossos presidentes do CRBIOS, né, e os conselheiros, para a qual eu peço... Ah, doutora Noemi, desculpa. Nossa, Noemi. Desculpa, doutora Noemi. Eu ia te ver no final e ia morrer mesmo. Né, e os nossos presidentes, os conselheiros que estão aqui presentes, e também todos os nossos funcionários, que é quem segura o conselho, né, de biologia, e aí na presença da dona Gilda, o Denilson, a nossa estagiária Cristiane, e infelizmente os outros não estão aqui. Estão aqui o Júnior, já falei Denilson, o Júnior e o Erasmo, que estão na retaguarda, né? Não pode fechar o conselho total. Então, gostaríamos de agradecer a todos eles. E finalizando, não é demais frisar, né, como já foi dito aqui, que o biólogo tem a função de realizar pesquisas, estudos, projetos, análises, diagnósticos, laudos, pareceres, perícias e serviços nas diferentes áreas das ciências biológicas. Ou seja, o biólogo é o profissional competente para atuar nas áreas de meio ambiente, saúde, biotecnologia e produção, participando ativamente do desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, político e social do país, tendo como premissa a sustentabilidade, o respeito e a valorização da vida em todas as suas formas. Desculpe-me por ter me alongado, mas como a senhora mesmo disse, a nossa história é muito rica e foi muito difícil para mim resumi-la em tão curto prazo. Muito obrigado e parabéns a todos. Deputada Érica, o Conselho fez uma pequena homenagem em agradecimento a essa iniciativa da senhora. E, em nome de todo o sistema... Estamos chegando ao fim dessa sessão solene e homenageamos os biólogos no Dia Nacional do Biólogo, que é 3 de setembro, onde houve há 30 anos atrás a regulamentação da profissão. Eu acho que nós saímos daqui com o maior nível de conhecimento e de dimensão do que entramos. Dimensão da função do biólogo e da própria vida. E com uma noção muito exata da vida continuada, que a vida continua, da continuidade da vida. Há uma história que teve pessoas, homens e mulheres que a construíram. Uma história que mostra esse fio condutor da própria vida, por aberta,
Bispo Paulo, que aqui estiveram falando sobre parte desta história. A nossa presidenta, Maria do Carmo, que resumiu também a história. Há uma história. E é sempre bom que a gente entenda que as coisas nem sempre foram como nós a vivenciamos no cotidiano. Houve uma história. Houve homens, mulheres que desbravaram caminhos para que nós pudéssemos andar neles, guiados, por que não, pelas estrelas e o objetivo de dialogar com o infinito, como só os seres humanos conseguem fazê-lo. E, portanto, eu queria agradecer imensamente a participação da Cosete, da Rabas, coordenadora de gestão e a autorização do uso de fauna dos recursos pesqueiros, aqui representando o IBAMA, a representante da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a Silma Maria Alves de Mello, ao Mauro Carneiro, chefe-geral da Embrapa, representando o presidente daquela instituição, a diretora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, Sônia Nair Bal, ao presidente do Conselho Regional do CRBio, 4ª Região, Gladstone Corrêa de Araújo, a professora Berta Lange de Morret, ao professor Paulo Nogueira Neto, a presidenta do Conselho Federal, a Maria do Carmo Brandão Teixeira, agradecer a todos que compuseram a mesa, todos que estiveram aqui, estão conosco nesta sessão, que está sendo transmitida ao vivo pela TV Distrital, inclusive a todos aqueles que quiserem podem solicitar o CD desta sessão solene para que possam guardar consigo essa homenagem que fez a Câmara Legislativa aos biólogos. E ao mesmo tempo, a aposta que nós temos de que, frente ao aquecimento, como aqui foi colocado, ao risco que corre a nossa biodiversidade, ao risco que correm, portanto, também os seres humanos como parte da construção mágica da Terra, nossa convicção de que há biólogos e biólogas que trabalharão no sentido da defesa de todas as formas de vida que formam a grande teia mágica do universo deste planeta chamado Terra. Com essas palavras e agradecendo muito os estudantes que aqui estão conosco, que temos certeza que vocês hoje tiveram uma aula com tantas pessoas que contaram essa história e falaram como é que a gente se situa como centro da vida em contato com a própria vida. Então, agradecendo os estudantes, a todos os representantes de conselhos que aqui estiveram, agradecendo imensamente a mesa, eu declaro por encerrada a presente sessão solene. Uma boa tarde.